Vai cair o olho. Tô achando que o dia tá caindo aí, moço. Vai cair, né? Cara, ou vai estourar. É alergia, cara. Alergia? Ao Brasil? Alergia pobre! Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Estamos começando mais. Eu não sei fazer isso, Sujou o cara. vidro. Lambança. Sujou. Ao invés de tu quebrar, tu sujou a porra do Mas vidro. o sabre de luz não quebra o vidro, ele derrete. Aí para com essa porra, Del. Tá estragando a parada, é caro pra caralho. Uma vez eu vi uma mulher ganhar essa porra de Natal, matou a avó. Matou a avó, é verdade. Amigos ouvintes, da pessoas que estão assistindo aí de casa, sentado no seu sofá ou no banheiro, tem muita gente que tá no banheiro, né? Audiovisual. Normalmente se senta no banheiro. Celularzinho. Celularzinho, É, show. da MRG. Hoje nós estamos novamente aqui com o Delcio Gomes, nossa esperança de uma profissão digna. Exatamente, Visual Effects generalista. Exato. Lá da Industrial Light and Magic. Ele é a versão brasileira daquele seriado VFX. That's just lazy writing. Efeitos visuais que ficaram marcados na nossa memória. Exato. Porque todo mundo fala, efeitos que mudaram a indústria. Aí começa lá atrás, até com a própria ILM, no Star Wars. Mas aqueles efeitos que a gente quer hoje, que quando nós, criancinhas, olhamos no cinema ou em casa e falamos, meu Deus, o que está acontecendo e tal. Lá vai a porra do Roberto puxar, sei lá, Sansão e alguma porra dessa aí. Não, mas eu Argonoide, sei lá. Pois é, eu tava lembrando. Eu citaria, mas deve ser velhão. É, eu tava lembrando das caveirinhas, famosas caveirinhas. Jazão. Jazão e os Argonautas. Não, mas isso é um clássico, porque eu me lembro Sim. que quando eu era moleque, eu via isso, eu não sei se era no SBT ou na Sessão da Tarde. Cara, era muito mais. Dava pra ver que era ruim, mas ainda era mais. Não dava pra ver, porque a gente já tinha coisa melhor. Não, a gente tinha o Chaves e o Chapolin, cara. Não tinha cinema. Não. Porque Eu achava que ele voava, o Chapolin. vale aqui. Qual é o nome do cara que fez esse efeito? Esse é o Ray Harryhausen, um mago aí, um pioneiro, Um dos né? pioneiros, é. De efeitos visuais, a galera toda da área do Delcio se inspira no que esse cara fazia com stop motion. Mas esse foi pra uma era que não fazia parte da nossa. A gente viu coisas até muito mais avançadas e depois resgatou na televisão os filmes do Ray Harryhausen. É porque essa galerinha mais nova que tá vendo aí não entende que nos anos 80 não tinha internet pra você fazer download, pra você Não ver entendem referência no YouTube. Não Galera entende. nova, esses millennials. Cara, Não entendem nada. Não mas não entende, tem, né? não entendem. Eu queria saber de vocês, a começar com um convidado, como o Didi puxou, qual foi o efeito visual quando você olhou e falou assim, meu Deus do céu. Eu vou puxar o Senhor dos Anéis, cara. E o Lord of the primeiro Rings. Senhor dos Anéis. É? Eu acho que foi uma combinação muito maneira das técnicas tradicionais, sacou? Você De diz o Gollum? maquetes e tal. Ah, não. Com o Gollum, que era todo CG, sacou? Caraca. Não, mas E no é- primeiro o Gollum é só um fantasminha, tanto que Não, nem ele tem é- Andy Serkis no primeiro. Não, ele tem. aparece... Antes aparece no segundo. Ele aparece É. um segundozinho assim, olhando. Sim. Mas você tem orcs e tem, tipo, digital doubles, né? Como você fala digital doubles assim? Dublê digital. Dublês Pô, os digital. Uruk-hai são maravilhosos, né, cara? Isso. Tem o... Qual é o nome daquele monstro de fogo com as asas? que Ah, aparece? o Balrog. Balrog, que irá. Mas eu gosto muito Louco daquele na efeito. chama. Didi Braguinha, e você, meu amigo? Qual é o efeito digital que mexeu com seu coraçãozinho, prendeu sua língua de uma vez por todas? Aprendeu minha língua. Fiquei tão amarradão que enrolou. Cara, eu vou obviamente no Coração Valente. Porra, o Coração Valente fez uma parada comigo que depois que eu descobri. Inicialmente eu achava que aquelas batalhas que tinham campais eram batalhas no estilo Spartacus, Ben-Hur, caralho, que eram um milhão de pessoas da contra um milhão de puta. pessoas, né? E, pô, a gente sabe que no Braveheart, o Mel Gibson, não Mel Gibson, mas o estúdio contratou realmente a guarda irlandesa, o exército irlandês pra compor algumas cenas e tal, não sei o quê. Mas era assim, 300 homens. Ah, porra nenhuma, deram um monte de whisky pra uns filhos da puta no bar. Quem quer brigar? Yo, wanna win some whiskey? E os caras... E cara, quando você vê o making of do Braveheart, parece a primeira temporada de Vikings. São 15 vikings invadindo a Inglaterra, sacou, né? Caraca, não sabia. E é uma pouquinha gente, assim, no campo de batalha. Cara, quando tu vê no filme, quadriplicam, quintuplicam aquela porra. Gente pra caralho subindo a Mas serra. colina. digitalmente? Digitalmente. Caraca. Eles fazem todos agora. O Senhor dos Anéis é assim. Senhor dos Anéis e depois do Braveheart. Isso que eu ia falar, me surpreende, porque o Braveheart é antigo, cara. 94. O Senhor dos Anéis, cara. eles estavam usando o Massive, que é um sistema que cria batalhas no computador. Eu acho que esse ainda é feito de composição. Ah, tá, Sabe, descomplicado. eles filmam uma pessoa e multiplicam isso. Ah, tá. Sacou? Agora aquele filme Espartalhões.
Cara, as referências Não, do mas jogo. peraí, caralho. Vem, sei lá, 10 soldados e 2 carregando um chroma key gigante. Sabe? Daqui a pouco o exército tá gigantesco. Eu tenho certeza que o Beto vai se unir a mim. Erga sua caneca, Beto. Tá com a caneca aí? Caneca posso do... levantar também? Você também, mas eu acho Hunger que o Games. Betão, ele vai se juntar a todos nós, na verdade, quando eu citar Jurassic Park. Puta que pariu. Puta que pariu. Cara, um dos melhores filmes de todos os tempos. O mais impressionante efeito especial que eu já vi. Pois é, eu acho que em questão de impressionar Caralho, criança, cara. sonhos... Nossa, quando aparece o Brachiosauro, É o tu primeiro. Já... Uou! Aí sim, era totalmente digital. Mas aquela é porra. baseado numa premissa falsa. Ah, não diga. Eu nunca vi, sério. Um parque... Não, presta atenção. Eu nunca vi Eu um desafio dinossauro. qualquer biólogo de respeito aqui, a me mostrar um mosquito que tenha sido preso por uma porra de uma gosma de merda que vem escorrendo água. Aquilo é baseado numa parada de verdade. Eu não sei se você Não sabe. não existe. O mosquito ele não é pego por uma gosma de merda. Aquilo é de verdade. Não é de verdade, É, moleque. Aquilo é efeito visual. Tô falando daquela gosminha. O Michael Crichton, Aquele é efeito prático, a gente não tá o falando Michael sobre isso. Crichton, ele escreveu essa história, é um livro. Crichton. Jurassic Park é um livro, pra quem não sabe. Jura? De Baseado- figuras. Eu pensei que fosse um parque. É um livro de... Baseado- É um livro de colorir. Eles só não tiraram o DNA da mosquinha É. e fizeram o dinossauro. Mas aquela história de Só pra deixar claro como você tá encontrarem uma errado, não era mosquinha mosca. presa. Não era mosca, era um mosquito. Ah, tá? tá. Mosquito, é um inseto. Sacanagem. I cry because others are stupid and it makes me sad. A parada foi tão grandiosa que eu lembro do meu pai, eu era bem querido. Foi em 93 o Jurassic Park. 93, 94. Quando tipo, aí levanta lá o Brachiosauro, todo mundo meu pai tipo assim, cara, mandou um palavrão. É, mas é impressionante. Mas, cara, e não é só essa cena, não. A famosa cena do Tiranossauro Rex com os carros. Cara, aquela cena é espetacular. Tudo do filme, sabe? A corrida dos galimimos no meio do campo. Eu acho que a Porra, grande é magia, sensacional, cara. visual do Jurassic Park foi transformar essa mentira numa possibilidade real, porque o habitat dos dinossauros era real, fazia sentido. A maneira como eles se comportavam na selva, todos os argumentos usados com o que a gente via, era plausível, Mas não cara. tinha pena. Então não era real. Não Não, todos, não, o isso dinossauro não é- mata sem se preocupar. Isso não é Essa inverno, porra- não. O Jurassic Park também foi um marco na mudança entre a parte analógica dos efeitos para a parte digital. Se você juntar todos os efeitos visuais do filme de 3D, são acho que 12 minutos de filme. Exatamente, eles ficaram alternando com bonecos e outras técnicas, inclusive, quando eles começaram a planejar o Jurassic Park, eles chamaram o Phil Tippett, que ele ia fazer com stop motion. Ele chegou a fazer diversos testes da cena da cozinha, por exemplo, você consegue achar isso até no YouTube, onde você vê, por exemplo, os Velociraptors em stop motion, e na versão dele eles tinham língua de lagarto, eles ficavam tipo com a linguinha assim e tal. E aí o Spielberg já estava trabalhando com uma galera que tinha testado um efeito digital, um filme que eu gosto muito, você vai lembrar, que é As Aventuras do Jovem Sherlock Holmes, O Enigma da Pirâmide. Ah, o Enigma da Pirâmide. Aliás, você sabe quem fez esse efeito? Não. É o cara que é o dono, que criou a Pixar e hoje tá na Disney. O Lasseter? Lasseter. O John Ele Lasseter. criou esse efeito lá na Lucasfilm. É um efeito que mostra, não sei se o Gaveta deve achar aí, ele é um soldado num vitral, sai do vitral, pisa ali sozinho e começa a avançar contra um frade. Esse foi o primeiro efeito, acho que totalmente digital, integrado. Ele, tipo, é um grande marco, assim. A partir desse princípio, o Spielberg falou, vem cá, você consegue fazer um tiranossauro? Caralho. Aí ele negociou assim, vamos ver, a galera do Delcio. Aí eles, porra, não dormiram, café. Mas foi a mesma equipe que veio É. do Exterminador do Futuro 2. Ah, é? Que já tinha mandado um T-1000, mas porra, o T-1000 não tem textura. Não, peraí, como é que é? Não, mas vai tomar no cu, tem meu do O caralho. T-1000 é efeito especial especial. do Fantástico. Ele é maneiro pra caramba. Não, ele é maneiro, mas assim, ele não tem textura ou Mas é sobrealimento. Mercúrio tem textura, pô. Então, mas por isso. É uma mas é mais fácil, É só reflexo. É entendeu? só Não reflexo. tem a textura. É a equipe que veio do Segredo do Abismo, que fez aquele negócio da água, que aí depois foi pro Exterminador do Futuro 2. Tá bem lembrado. E aí eles foram pro Jurassic Park. Cara, tu acabou de citar a cronologia da evolução do VFX. E no início eles estavam resolvendo só aquela parte dos... Isso aqui sabe o nome de dinossauro? Qual é aquele monte de dinossaurozinho que passa... Pequenininho? Que passa, que eles estão na árvore. São os Compsognathus. Isso, eles estavam fazendo um teste pra aquilo. Por que eu sei? Isso é A sensacional. Kathleen Kennedy viu o teste, ficou tão impressionado que parou a produção e mudou. E aí mostraram pro Spielberg e foi uma revolução, sabe? Pois é. Eles ainda mantiveram o Phil Tippett como tipo um consultor de movimento. Sim. Eles precisavam de animadores, porque na época não tinha
animadores. Tem uma armadura na ILM que é do Tiranossauro Rex, que eles precisavam de animadores tradicionais para animar e os inputs iam pro computador para animar no computador. Cara, Mas olha só, tem já que a gente tá falando de monstro, tem um outro efeito especial que eu me lembro muito bem, que quando eu vi eu fiquei empolgadíssimo, que é o Sr. Imhotep. Caraca, a múmia. Muito legal. foda. Você diz a nuvem, toda essa parada, ou acho o que próprio... ele vai se reconstruindo. Eu acho tudo, assim, eu gosto muito do primeiro filme da Múmia, eu acho muito foda. Cara, o Imhotep, assim, ele é um personagem sensacional. Não, à toa que o filme fez muito sucesso diferente dos outros. Que foram uma cagada. Mas foi uma boa sacada, porque você mostra todo o trabalho de camadas dos efeitos usando uma boa desculpa de roteiro, que é ele se montando. Um outro filme que fez isso, que eu acho, não somente a questão de camada, a ausência da pessoa, e se vocês procurarem o making of, vocês vão ver o trabalho que deu, é o Hollow Man, o Homem Invisível do Kevin Bacon. Esse filme é muito foda. Esse cara, os efeitos especiais do Hollow Man, eles deram um trabalho, o Del sabe. Os caras tinham que filmar a mesma parada 2 vezes. Porque você tinha. É o clean plate, que a gente chama, né? O vídeo limpo. E aí você filma de novo com o ator pra saber a movimentação. Ou seja, você faz a movimentação de câmera sem os atores. Isso. E depois com o Kevin Bacon. Na verdade, com o Kevin Bacon sem o Kevin Pra Bacon. ter a interação, ele pegar as coisas. Tem gente que acha que só filmaram com ele vestido de verde. Não é assim que você faz. Vou falar de um filme que não é bom, tem efeitos especiais duvidosos, porém que me impactaram. Falar de Reconquista. Porque é um dos personagens. Não. A Reconquista tá Outro no nível. topo de qualidade. Que tem um personagem que é um dos meus favoritos do quadrinho, Afonso sabe qual é? O Sr. Spawn. O Spawn. Ai. Porra, a capa, tô falando A capa do Cara, Spawn. mas a capa do Spawn foi uma parada. Não cara. foi. Por exemplo, no Super-Homem, aí do Homem de Aço, Liga da Justiça e tal. Aquela capa não existe. É um anão que fica balançando ali atrás. Mas, Você sabia que eu conheci o diretor? Do Zack Snyder? Do Spawn. Ele tá falando do Spawn. Ah, né? do Spawn. É que ele mudou pro Super-Homem. Ele pediu desculpa? Ele pediu. I'm sorry. Todo mundo que Ele ele não tava conhece. muito feliz, não. Ele falou que tinha muita interferência do McFarlane. Ah, que chato, hein? Parece que o McFarlane não é isso tudo. Não é isso tudo que eu dizia que Só nos era. brinquedos. Logo, McFarlane. Ele é um ex-ALM, cara. E a gente não pode deixar de falar do papai dos efeitos especiais, o Sr. James Cameron, que sempre que nos traz algo, faz o que fez com o Avatar. Porque você pode falar aí, eu não gosto de Avatar, e tá nessa onda aí de depois de pessoas que não gostaram. Mas, cara, quando a gente viu o Avatar pela primeira vez... Isso é interessante você estar falando aí. Porque Foda. ele impressionou tanto a nossa geração, as gerações próximas, que tinham uma construção de filmes com efeitos visuais, ou seja, o cara é o próximo marco, é ele. Agora, a gente tem que lembrar que as criancinhas que viram o Avatar, pra eles o Avatar é o nosso Jurassic Park. A partir do Avatar é algo que vai além pra eles. Cara, Isso realmente é... Avatar foi incrível. Só tem uma coisa que não funciona no Avatar, que nós vamos fazer um programa específico sobre esse grande astro dos sci-fi battles. Sam Worthington, que é um marco do cinema. Esse cara... Evolucionou esse com cara- Fúria de Cara, Titãs. todo o fã de cinema, e a gente vai provar isso. Se tem uma prova de que os testes do sofá de Hollywood são uma realidade, é o Sam Worthington. Porque o cara é zero talento, zero carisma, e o cara tá em um monte de filme, velho. Ele continua. Então, eu vou puxar aqui mais um filmezinho. Tu já só pra puxou com terminar. esse teu olho vermelho aí? verdade. Eu vou perceber que tu puxou. É porque lá é liberado, aí acho que aqui também é bagunça. Califórnia tá liberado, cara. Medicine purposes. Puxar... Eu nem gosto muito desse filme, não, tá? Mas os efeitos são muito legais. Piratas do Caribe 2. David Jones. David Jones. O do povo. Sim, sim. Aquilo é muito foda. Ele foi um filme que eu não curti muita história e tal, mas eu fiquei boladaço com Mas os por quê? efeitos. Cara. Qual a dificuldade, Cara, né, do é liberto de bem... um dragão gigante, por É exemplo? porque assim, É. Eu não entendo, cara. tem uma independente, complexidade cara. nisso, cara. De você conseguir animar esses tentáculos, eles não se penetrarem. Mas até tá falando de hentai, é outra parada. Olha como eu sou imbecil. Eu achava que era Disney dos anos, sei lá, 30. O cara editava quadro a quadro, parava, animava quadro a É quadro. lógico que no final tem alguém que vai corrigir uma coisinha, sempre tem. Mas aquilo é feito de Você, dinâmica. Eu... você pode chegar pra você uma parada dessa, Exatamente, né? Deus, é o confere. tempo todo. É. Final, a gente chama de band-aid. As Band-aid? últimas 2 Band-aid. semanas... Como é que é isso aí? Você é o band-aid, cara. É o Tô patchzinho pegando. em cima de patchzinho, sacou? Eu tô Pra horrorizado. fazer essa merda de episódio 7. Que isso? De novo! A gente nem falou de Star Wars essa... É porque o Star Wars, como eu falei, ele impressionou uma outra geração. Não, mas o episódio 1, assim, de efeito especial, tá? Não tô falando. Ele traz muita coisa Tá, legal. vamos embarcar. Ele pode até não ter se sustentado visualmente até hoje, mas ele naquela época ele tava puxando
Sim. A quantidade de efeitos naquela época era uma coisa absurda. Assim. Isso aqui. Eu vi uma vez o Jorge Lucas falando, seria uma quantidade tão absurda dos episódios 1, 2 e 3 de efeitos visuais, que se ele fosse cotar isso para um outro estúdio que não fosse o dele próprio, seria inviável fazer. Que é praticamente um videogame. Cara, o filme é chroma key, tipo, ponta a ponta. E aí a gente termina com aquela cena clássica do Ian McKellen chorando, né? No estúdio, gravando sem ninguém em volta dele. O Hobbit, isso aconteceu. Ele chorou sozinho na parada porque ele tava gravando com ninguém. E é isso que o Delcio tá fazendo com o cinema, acabando com Ou seja, Delcio Gomes fez Ian McKellen chorar. Obrigado.